Lição de número 3: Missões transculturais no Antigo Testamento, quarto trimestre de 2023, Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, nesta lição temos o propósito de estudar a perspectiva da missão no Antigo Testamento. Para isso, temos como elementos importantes a nação de Israel e o amor de Deus manifestado à mulher estrangeira, isso mesmo, aquela viúva de Serepta que Elias encontrou, e o chamado de Deus a Jonas para ir para Nínive. Assim, irmãos, com esses episódios podemos ver evidências no Antigo Testamento que se tornaram muito claras a respeito da obra missionária. Perceba, à primeira vista, o Antigo Testamento parece oferecer poucas bases para a ideia de missões. Mas, se nós investigarmos o Antigo Testamento completamente, isso ficará claro que o futuro das nações é o grande ponto de interesse da Bíblia Sagrada. De fato, não poderia ser de outro modo, pois desde a primeira página até a última, a Bíblia tem o mundo todo em vista e seu plano divino de salvação é revelado como pertencente ao mundo todo. Muito bem, você está no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2023, CPAD, Revista dos Adultos. O tema deste trimestre é Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Escola Bíblica Dominical, lição de número 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento. E eu convido você para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento. Texto áureo, disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Isaías capítulo 49, versículo de número 6. Verdade prática. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação de almas perdidas. Muito bem, queridos irmãos, vamos para a leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe traz hoje dois textos. O primeiro texto bíblico é primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos 8, 9, 17 até o 22. E a segunda referência é livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Na apresentação da lição nós temos os objetivos. São 3 os objetivos e lembramos aos queridos professores que estes objetivos devem ser alcançados em sala de aula. O primeiro objetivo é identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. Segundo objetivo, demonstrar o amor de Deus para com outras nações. Terceiro objetivo, relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar sobre o tema Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Primeiro subtópico, o plano de Deus. Segundo tópico, a falha de Israel. E o terceiro tópico, a contribuição de Israel para o mundo.
No segundo ponto, queridos irmãos, vamos estudar sobre o amor de Deus para com outras nações. No primeiro subtópico, os olhos de Deus sobre todos os povos. A viúva de Serepta e o profeta Elias é o segundo subtópico, e o terceiro subtópico, a missão de Jonas em Nínive. Diz assim a sinopse do segundo ponto: por meio do relato da viúva de Serepta e de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. No terceiro ponto da lição, vamos estudar as alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Primeiro tópico, as alianças de Deus. Segundo, aliança incondicional e aliança condicional. Diz assim a sinopse: há alianças condicionais e incondicionais na Bíblia que tornam conhecida a glória de Deus entre as nações. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser. O primeiro pedido que eu faço a você é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Fazendo isto, você estará contribuindo para a permanência do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou aqui pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho, é muito bem-vindo também. Muito bem, queridos irmãos, agora sim, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. E o primeiro tópico, o plano de Deus. Veja isso, queridos irmãos. Deus arquitetou todo um planejamento para que o seu testemunho sobre Jesus Cristo fosse dado a todos os habitantes da terra. O Senhor queria desde então que todos os moradores da terra viessem a ter conhecimento sobre a pessoa de Jesus Cristo, começando assim a missão de Deus, ou a Missio Dei. É muito importante saber que o Antigo Testamento contém aproximadamente 3/4 da Bíblia Sagrada, mais de 30 autores cuja ênfase está centrada na história do homem e principalmente no êxito do povo hebreu, que foi escolhido como nação sacerdotal e porta-voz da verdade espiritual para o mundo. Para alguns estudiosos da missiologia, o período do Antigo Testamento foi conhecido como um período de missões pátrias. Os profetas, sem dúvida, foram missionários no sentido mais verdadeiro da palavra. No segundo tópico, queridos irmãos, vamos estudar a falha de Israel. Isso mesmo. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos. Além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência,
da sua idolatria e seus pecados morais que relativizaram a aliança com Deus. Veja Ezequiel capítulo 22, versículos 1 até o versículo de número 5. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para as outras nações. Meus queridos irmãos, o terceiro tópico, a contribuição de Israel para o mundo. É importante, meus queridos irmãos, saber disso. Apesar das suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, traduziram em grego, a língua mais usada naquele período. Além disso, os judeus manteram viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como o Salvador do mundo. Muito bem, queridos irmãos, segundo ponto da nossa lição, o amor de Deus para com as outras nações. Primeiro tópico, os olhos de Deus sobre todos os povos. Desde o início, Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 até o capítulo 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Serepta e no livro do profeta Jonas. Nos livros proféticos, veja, encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Segundo tópico, a viúva de Serepta e o profeta Elias. Serepta é uma antiga cidade fora dos limites de Israel, pertencente à Sidônia, na costa do Mediterrâneo do Líbano. O termo Serepta significa fornalha de fundição, fundir, refinar e cadinho. Provavelmente devido à atividade de fundição de metais existente naquele local na época do relato bíblico. Jezabel provavelmente era a mulher mais conhecida no território de Sidom. Quando essa princesa casou-se com Acabe, rei de Israel, começou uma das piores épocas da história de Israel. Esse casal introduziu todo tipo de idolatria em Samaria e irritou ao Senhor Deus com suas muitas abominações. Jezabel colocou-se contra os profetas de Deus. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, ela havia se lançado a um extermínio dos profetas do Senhor. Muitos deles esconderam-se para não serem mortos. Ela odiava Elias, um dos maiores profetas de Deus, e tentou matá-lo. Elias foi chamado para servir de porta-voz de Deus na ocasião em que o Reino do Norte alcançara a sua mais forte posição econômica, política, desde a separação feita no governo davídico em Jerusalém. Agora, queridos irmãos, perceba que, enquanto a liderança real estava comprometida com a adoração a Baal, Elias, através das suas mensagens e milagres, tinha a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo de Deus. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, o Senhor enviou justamente à cidade de Serepta, na casa de uma viúva. Essa viúva era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando, escute isso, a última comida que tinha em casa.
já convencida de que ela e o seu filho morreriam logo depois. Todavia, quando a viúva obedeceu à palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija. Isso, você lembra? A multiplicação da farinha e do azeite com comida suficiente para comer durante muitos dias. Mesmo assim, o filho dela adoeceu e morreu. Elias, porém, fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperava. Ele, pelo poder de Deus, ressuscitou o menino e restaurou a vida. A mãe do menino falou: Nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, e o versículo de número 24. Enquanto a princesa de Sidom negava as evidências e tentava acabar com a fé do povo de Israel, uma mulher pobre e humilde, cidadã do mesmo país, converteu-se a Deus. Ela foi ricamente abençoada, enquanto a princesa Jezabel morreu e foi comida pelos cães. Esta história se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 9, versículos 30 até o versículo de número 37. Meus queridos irmãos, agora vamos estudar o terceiro tópico, a missão de Jonas em Nínive. A missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros, mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações. Jonas recebe a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a cair sobre a cidade como consequência dos muitos pecados cometidos por ela. Veja, Nínive era a capital da Assíria, uma nação perversa, cruel e imoral. Pelo fato de serem inimigos de Israel, o profeta Jonas pensava que os habitantes de lá não eram merecedores e alvos da misericórdia de Deus, razão porque ele esperava que a cidade fosse condenada. Agora, queridos irmãos, vamos analisar. O capítulo 1 descreve a chamada de Jonas e sua desobediência inicial, que redundou no castigo divino. No capítulo 2 do seu livro, por sua vez, revela a oração feita no ventre do grande peixe, quando ele agradece ao Senhor Deus por ter lhe poupado a vida e promete obedecer à sua chamada. No capítulo 3 do seu livro, ele registra a segunda oportunidade que ele, o profeta Jonas, recebe de ir a Nínive e ali pregar a mensagem divina ao povo daquela cidade. Queridos irmãos, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ao comentar o capítulo de número 3 do livro de Jonas, destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama todos ao jejum e à oração, sendo que o juízo não recai sobre eles. Sabe por quê? Porque o Senhor teve compaixão até dos animais daquele país. Nesse caso, não admira que a mensagem do Evangelho foi dirigida a todos os homens de todos os lugares, com um convite para que aquele que quiser, quem quiser vir. Como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo, veja isso, o profeta ficou profundamente indignado. Todavia, o Senhor fez Jonas ver que ele ama a humanidade. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda,
e também muitos animais? Jonas, capítulo 4, versículo de número 11. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para irmos ao terceiro ponto da nossa lição: alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Primeiro tópico: alianças de Deus. Perceba, com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Você já sabe disso. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Queridos irmãos, são 8 as principais alianças de significado especial que explicam o resultado dos propósitos de Deus para com o homem. Primeira aliança, a aliança edênica, que condiciona a vida do homem na inocência. Segunda aliança, aliança adâmica, que condiciona o homem caído e dá a promessa de um redentor. Anote aí. Terceira aliança, aliança noética, que estabelece o princípio do governo humano. Quarta aliança, aliança abraâmica, que inaugura a nação de Israel e confirma com acréscimos específicos a promessa adâmica da redenção. Quinta aliança é a aliança mosaica, que condena a todos os homens, pois todos pecaram. Sexta aliança, a aliança palestiniana, Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 1 ao 3, que garante a restauração final e a conversão de Israel. Sétima aliança, a aliança davídica, que estabelece a perpetuidade da família davídica, cumprida em Cristo Jesus. E também, queridos irmãos, do reino davídico sobre Israel e sobre a terra a ser cumprida em Cristo e por Cristo Jesus. Oitava aliança é a nova aliança. Repousa sobre o sacrifício de Cristo e garante bênção eterna sob a aliança abraâmica de todo aquele que crê. Oitava aliança, a nova aliança. A nova aliança repousa sob o sacrifício de Cristo e garante, queridos irmãos, bênção eterna. Bênção eterna sob a aliança abraâmica de todo aquele que crê. E a última das alianças que Deus fez com Israel é incondicional, definitiva e eterna. As demais trouxeram o povo de Deus até ela. O reino de Deus, firmado com Davi e com o alcance mundial, agora é manifesto a todo o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Querido professor, querida professora, vimos nessa lição que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamar essa mensagem entre todas as nações para o louvor da sua glória. Anunciar essa mensagem entre todos os povos e anunciar as suas maravilhas. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões no Novo, que é o tema da nossa próxima aula, as missões transculturais no Novo Testamento.
Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da nossa lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, também não esqueça de assinar o nosso canal, comentar e compartilhar este vídeo aí na sua igreja com irmãos, amigos, professores da Escola Bíblica Dominical, superintendentes e pastores. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Amém.